Oi, pessoal. Aqui é o Samuel e eu vou dar umas dicas para vocês sobre a segunda fase da OBMAP. Parabéns para quem passou, viu? Se não passou, continue estudando. Eu sei que a primeira fase da OBMAP não é uma prova fácil, não, sabe? Mesmo para quem já estuda bastante matemática, a prova da primeira fase da OBMAP você tem que ter uma grande aptidão lógica. Mas enfim, indo para as dicas. Nível um. O que você tem que saber para o nível um na segunda fase? Você tem que saber sequências, digamos, sequências que vão se repetindo. Como você está vendo aí na tela, né? São sequências, aí você tem que descobrir, sei lá, o termo de número 2015 dessa sequência. E como essa sequência ela vai se repetindo, com divisão e vendo quanto os números vão se repetindo, você conseguir achar o termo de número 2014 ou qualquer número bem grande. Outra coisa que você tem que saber para o nível um é princípio da casa dos pombos, né? Quando você, por exemplo, você tem cinco casas para seis pombos, então dois pombos vão ter que estar na mesma casa. Esse é basicamente o princípio que você tem que saber, né? É, não sei se eu já falei de dobras, isso. O que acontece? No nível um é muito frequente são muito frequentes problemas com dobra, sabe? Aqueles problemas, a Maria, ela pega um papel na sala, daí a professora Joana mandou que ela tem que fazer um trabalho que ela tem que dividir e daí recortar de tal forma, então problemas assim com dobraduras de figuras geométricas é muito frequente também, tem que dar uma estudada nesse assunto. É, e também contagem, lógica, é bom dar uma olhada em probleminhas envolvendo tabuleiros. Nível dois é um pouco mais técnico que o nível um, né? Você já tem que saber congruência de triângulos, tem que saber tudo que o nível um já sabe, sequências também, só que um pouquinho mais elaborada, área de triângulo. Nível um também é bom olhar área de triângulo, mas no nível 2 você tem que saber bastante conceito de área quando os dois estão na mesma base, né? É tipo quando dois triângulos têm uma mesma base, aí a área só depende da altura deles, né? Você tem que dar uma olhada nisso, em figuras. Como caiu uma questão nessa primeira fase sobre envolvendo áreas, né? Para o nível 2 e 3. Outra coisa, para nível 2, contagem é muito bom. Problemas com tabuleiros. Em 2015 teve um problema bem difícil envolvendo tabuleiros que você tinha que ter uma aptidão lógica bem boa, sabe? Que você tinha que observar muito bem. Nível 3. Nível 3 probabilidade. E tem caído uns problemas no nível 3 que envolve barbantes, sabe? Ano passado, outros anos também já caíram problemas com probabilidade barbantes. E eu vou falar, não são problemas fáceis, não. Tem que ter treinado bastante, porque na hora não, você já tem que ter uma prática, porque não é fácil você sacar bem a probabilidade. Porque é um negócio muito difícil de contar, né? Uma coisa que eu faço que para mim é mais fácil, não sei, você pode decidir, mas você numera os barbantes e você numera as pontas também. Porque pode ser que caia esse ano também um problema assim, né? E para todos os níveis, muita combinatória, sabe? Você tem que saber contagem, dividir casos e, e tem mais uns problemas que envolvem sequências e também processos, sabe? É, quando uma pessoa ela vai pintar alguma coisa, daí você tem que ver de quantas maneiras ela vai fazer isso, ou o que vai acontecer à medida que ela vai fazendo um determinado processo. Mas enfim, questões assim, eu tô mostrando aí no. Eu vou mostrar aí no vídeo na tela para vocês, certo? E também nível 3 uma coisa que pode cair no nível 2 mas que está caindo bastante no nível 3 é princípio da casa dos pombos para média. O que, que é isso? O princípio da casa dos pombos para média é quando você tem assim, se você tem vários números, se a média aritmética desses números é x, então um desses números vai ser maior ou igual a x e pelo menos um desses números vai ser menor ou igual a x. Esse é o princípio da casa dos pombos para média. Se você não sabe, a média aritmética de um conjunto de números é igual à soma desses números sobre a quantidade de números que tem. E então é isso que cai bastante na OBMAP, certo? Para o nível um, só recapitulando,
Cai muito dobraduras, contagem, sequências. Nível 2 é um pouco mais técnico que o nível 1, só que em geral a base do conteúdo é o mesmo e você tem que estudar um pouco mais de geometria combinatória, né, de contar as coisas. E nível 3 cai probabilidade e esses princípios de médias, que podem cair sim no nível 1 e no nível 2, ainda mais que a UMAP está aumentando a dificuldade. Mas então, pessoal, é isso.